Você se considera uma pessoa criativa? Neste episódio nós vamos falar sobre criatividade, sobre como ela pode gerar resultados para a sua empresa. Esse é o DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta! Então vamos começar por essa pergunta, que eu já ouvi muitas vezes e eu sempre respondia não. Você vai entender, assim como eu entendi, que essa pergunta, na verdade, pode ter outros significados se você entender o que é, na verdade, a tal da criatividade. O que é, afinal, criatividade? Criatividade é a capacidade que o ser humano tem de criar algo novo. E esse algo novo, normalmente as pessoas interpretam como arte, Você tem capacidade para escrever, pintar, fazer uma peça, construir algo. E normalmente a gente associa a criatividade com, pelo menos eu, associava sempre criatividade a algo artístico, Ou até literário, Criar uma obra, um poema, um texto. E na verdade, criatividade é muito mais do que isso. Criatividade é também criar alguma coisa nova relacionada a algum tipo de solução. Por exemplo, quando você cria um novo negócio, você está usando a sua criatividade. Você enxergou uma oportunidade. Você também pode ter tido uma grande ideia para solucionar um problema. E isso também é criatividade. Aliás, solução de problemas é uma das formas mais expressivas para você colocar em prática a sua criatividade. Talvez você nunca tenha se dado conta disso, mas se você é muito bom em resolver problemas, provavelmente você é uma pessoa criativa. Afinal de contas, a solução de um problema também é algo novo. Se você está criando um novo método, um novo produto, uma nova resposta a alguma coisa que precisa ser esclarecida, você também utiliza a sua criatividade. Então, criatividade é muito mais do que pintar quadros ou fazer esculturas. Criatividade é solucionar problemas, é criar algo novo que pode revolucionar o mercado, que pode revolucionar a sua empresa. Até porque criatividade também é olhar de maneira diferente para aquilo que já existia antes. Bom, sob esse ponto de vista, então, você é ou não uma pessoa criativa? Depois que eu entendi esse conceito de criatividade expandido, vamos dizer assim, eu percebi que eu era, sim, uma pessoa muito criativa, capaz de resolver inúmeros problemas, e foi inclusive assim que eu me destaquei na minha vida profissional. Agora, o que é, de onde vem a criatividade? O que a gente utiliza na criatividade? A criatividade, ela vem da nossa capacidade de imaginar. Então, se você é capaz de imaginar, você é capaz de criar. E quando a gente fala de imaginação e criação, eu, por exemplo, sempre lembro do Walt Disney, de como ele estava criando lá, de como ele estava imaginando o que hoje é a Disney World, a primeira ainda Disney World, depois a segunda, que ele não teve o prazer de ver acabada, Ele morreu antes da segunda Disney World lá da Flórida, mas ele viu uma obra acabada que foi a primeira Disney World lá na Califórnia. Inclusive, da Califórnia para a Flórida, ele desenvolveu ainda mais ideias. E a Disney hoje, o maior parque da Disney é o da Flórida. Na verdade, não é um parque, é um complexo de parques e hotéis, é um complexo de entretenimento. Então, eu sempre lembro do Walt Disney quando a gente fala de criatividade, porque ele tinha essa capacidade de olhar. Eu lembro que tem na história, de ler num livro, que ele estava com uma outra pessoa, que era o braço direito dele lá, no meio de um pântano na Flórida, no terreno que ele já tinha adquirido, e onde seria a Disney lá, e especificamente onde seria o Magic Kingdom, um parque mais famoso aí, onde tem o Castelo da Cinderela. E ele via, ali vai ser um castelo, ali teremos uma atração assim, ali será a entrada grandiosa. Ele conseguia olhar para aquele pântano e imaginar. Inclusive tem uma célebre frase do Walt Disney que é: se você é capaz de imaginar,
você é capaz de criar. E é exatamente isso, né? A criação vem dessa nossa capacidade de pensar, de imaginar algo que ainda não existe. É daí que vem, na verdade, as soluções para os problemas. Então, e se você acredita que você não tem capacidade de imaginar, na verdade todo ser humano nasce com essa capacidade. Todos nós nascemos pessoas criativas. Todos nós nascemos com essa capacidade. É só você ver um bebezinho brincando, né? Você viu um bebê brincando? Eu lembro da minha filha no berço, né? Ela brincava com a mão dela, a curiosidade, olhava para a mão, aí mexia a mão, aí colocava os dedinhos na boca, aí depois ela olhava para o pé e ela se interessava pelo pé. Eu sei lá o que estava passando na cabeça dela, mas é toda essa descoberta, né, dos movimentos, do corpo, para que serve isso, né? Então, todos nós nascemos com essa capacidade. Você já deve ter visto, ou já deve ter brincado, né? Se você foi criança, e eu acredito que se você está ouvindo esse podcast, certamente você foi criança, de estar brincando com coisas que não eram nem brinquedos, né? Você pega lá o tubete do rolo de papel higiênico, vira uma luneta, vira um carrinho, vira um trenzinho, né? Quem nunca brincou de imaginar? Eu lembro de brincar lá no condomínio onde eu morava, de corrida de tampinha. Tampinhas, aquelas tampinhas metálicas de refrigerante, aquilo virava na nossa imaginação carros de corrida. E a gente ia dando peteleco lá, construía pistas e pistas de corrida. No começo eram pistas de corrida, a gente fazia aquela Fórmula 1, mas depois a gente ia inventando ali, botava rampa, botava água, e botava obstáculos, e criava regras. Ou seja, essa capacidade todos nós utilizamos muito quando éramos crianças e era super divertido isso. Só que com o tempo a gente vai perdendo essa capacidade. A maior parte das pessoas é desestimulada a utilizar a sua criatividade já na nossa infância. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, mas eu fiz alguns anos atrás um curso sobre criatividade e o professor trouxe esse tema, né? Exatamente como nós vamos perdendo a nossa criatividade ao longo da nossa infância por diferentes motivos, né? Diferentes motivos, a começar pelos nossos pais, né? A gente cria alguma coisa, aí vem um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma avó, um avô e fala: para de bobagem, coisa boba, isso não existe, para com isso, e aí você vai ficando constrangido ali. Tá bom, eu sei que não existe, mas é legal, é divertido, eu quero. E aí você sofre algumas sanções ali na sua criatividade, né? Ah, você vive no mundo da lua, isso não existe, né? Eu me lembro de brincar, de fingir que estava dirigindo ônibus. Então, se por algum motivo, deve ser porque eu andava muito de ônibus, eu achava muito legal dirigir ônibus, né? Eu brincava que eu estava imaginando dirigindo ônibus. E qualquer pessoa que visse, de repente, podia dizer: não, isso é uma bobagem. Não foi o meu caso, né? Nunca ouvi esse tipo de coisa. Não que eu me lembre, mas tem muita gente que ouve esse tipo de coisa. Um outro fato, né, que mina a nossa criatividade é a escola. Por mais paradoxal que isso seja, né, a escola deveria ser um lugar onde você aprende coisas novas, adquire conhecimento, deveria desenvolver a sua criatividade. Mas, na verdade, é o contrário. Por que eu falo que é o contrário? Porque o método que é utilizado na escola, ou na imensa maioria das escolas, na escola que eu estudei, que meus filhos estudaram, é um método que começa a te ensinar, a te moldar, na verdade, e começa a te ensinar que só existe uma resposta certa. Toda pergunta tem uma resposta certa. Todo problema só tem uma solução. Não é isso que a gente aprende na escola? Que só tem uma resposta certa, né? É múltipla escolha. Uma é certa, todas as outras são erradas. Você tem que desenvolver uma resposta por escrita, o professor te dá certo ou meio certo, ou errado. Então só tem uma resposta certa, né? Que é a resposta que o professor imagina que seja mais adequada, de novo, colocando a gente, moldando a gente e padronizando a gente a pensar da mesma maneira, a repetir padrões, né? Um outro aspecto da escola que é contra a criatividade é que você é avaliado, né? Tem um processo de avaliação onde existe o certo e o errado, e onde existe ali você é avaliado, elogiado e reconhecido pelos seus acertos. Pelos seus erros você é punido, né? Então existe uma punição social até, não é que é uma punição física, uma punição social. Você é repreendido, né? Quando você tira uma nota ruim porque você errou muito.
Mas ninguém percebe, na verdade, que no erro também existe o aprendizado, né? O erro, quando ele é bem trabalhado, ele gera muito mais aprendizado do que o próprio acerto. Porque você precisa refletir sobre o erro, você precisa considerar aquele erro, o que foi errado, em que momento eu errei, de que forma eu raciocinei que me levou a escolher uma opção que era errada, né? E talvez não fosse nem errada, mas era menos certa do que a melhor opção. Então, só que não é assim, né? Na prática funciona, acertou, parabéns, errou, recriminado, né? Nem vou usar aqui as palavras que se utiliza quando a pessoa comete erros, mas você é recriminado pelos seus erros. Isso se repete ao longo da vida. Por isso que a gente fala de educação, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, como é que a gente trata o erro, porque isso, né? Se você é impedido de errar, se você é repreendido quando você erra, você tende a não se expor mais. Eu não vou tentar mais, eu só vou responder quando eu tiver certeza. Eu só vou fazer quando eu tiver certeza. E essa padronização, esse medo do erro vão tolhendo a criatividade. Se você for pensar bem, toda a sociedade te impõe, te empurra para seguir padrões, né? Não seja diferente, siga um padrão. Você tem um padrão a seguir, um jeito de se vestir, um jeito de se comportar, um jeito de falar, um jeito de trabalhar. Então, você tem a sociedade vai empurrando as pessoas para uma padronização, né? Meio que uma linha de produção de pessoas, de seres humanos, onde você é só uma peça e se você tem que funcionar como todo mundo funciona. E como é que você tem criatividade e imaginação se você é treinado ao longo de 10, 20 anos para repetir padrão, né? Onde você errar é ruim e acertar é bom. E o acertar é dizer a resposta que é esperada, resposta padrão, resposta quadradinha ali. Então existe um preconceito em relação às pessoas diferentes, em relação ao erro. Então nós fomos criados e educados para sermos replicadores de padrão. Tem uma coisa curiosa e paradoxal em tudo isso, né? Se fomos criados ali para trabalhar em linha de produção, para repetir padrão, porque o padrão é o certo e qualquer coisa diferente do padrão é o errado, aí realmente você não precisa de imaginação, né? Basta você repetir padrões. Inclusive aqueles mais criativos são até vistos meio de olho torto, né? É uma pessoa muito criativa, muito extravagante, muito diferente. E assim foi, e principalmente, né, a nossa educação ela é muito moldada ali na época da Revolução Industrial, e é assim até hoje, né? Evoluiu praticamente nada de lá para cá. Só que aí quando a gente tem, na década de 70, ali na década de 80, né, você tem o surgimento da computação, e aí depois a expansão da computação, até para o que a gente tem hoje, né? Aí se vão 40, 50 anos. Então, de lá para cá, a capacidade de processamento computacional vem duplicando, né? A cada 18 meses e os custos caindo pela metade, né? A famosa teoria de Moore, que diz que a cada 18 meses a capacidade de processamento dobra e os custos caem pela metade. Uma grande realidade que até aqui tem que se mostrado real, né? A realidade real é péssima, né? Mas tudo bem. Então, isso vem acontecendo. E esse aumento, desenvolvimento da capacidade computacional fez com que grande parte das atividades que eram padronizadas, repetitivas, né? Então todas as atividades profissionais que eram uma repetição, que tinham um padrão, passaram a ser realizadas por computadores de maneira muito mais eficiente. Então, olha que interessante. Por um lado, você é criado a ser você é educado, criado para ser um grande repetidor de padrão. Só que você começa a concorrer com computadores que são muito melhores do que você em repetir padrão, melhores, mais rápidos e com custo infinitamente mais barato, né? Então, só para exemplificar, um cálculo matemático que hoje você precisaria que fosse realizado por um matemático, né? Pagaria, sei lá, 5 horas para ser resolvido por um matemático formado, um computador celular faz em pouquíssimos segundos, né? Um custo ridiculamente inferior. Então, muitas das atividades que envolviam repetição de padrão não são mais necessárias no mundo de hoje.
Isso vai continuar acontecendo, porque os computadores continuam se desenvolvendo. A gente ainda vai ter um grande salto aí, que é a computação quântica, que vai multiplicar por muitas e muitas vezes a capacidade de processamento atual que a gente tem. Então isso já é uma realidade nos centros de pesquisa e desenvolvimento. Em breve isso vai ser difundido. A gente sem falar aí de inteligência artificial, né? Metodologia de aprendizagem pelos computadores. Só para você ter uma ideia, eu estava lendo uma matéria interessantíssima, né, de métodos diferentes de desenvolvimento de inteligência emocional, que é exatamente você ensinar um computador a reconhecer algo novo e fazer associações, né, que é uma capacidade que nós seres humanos temos, nosso cérebro tem. Então, para você ensinar, por exemplo, ao computador o que é um cachorro, você tem que mostrar milhares e milhares de imagens de cachorros, imagens diferentes do cachorro em diferentes posições, com a língua para fora, com a língua para dentro, focinhos maiores, focinhos menores, uma infinidade de imagens, né? Milhares e milhares, literalmente milhares e milhares de imagens de cachorros, para que um computador entenda e veja um cachorro e entenda que aquilo é cachorro. E diferente de nós seres humanos, né? Você mostra para uma criancinha, para um bebezinho, cachorro, e a criança entende cachorro, e não interessa se o cachorro está com a boca aberta, fechada, latindo, abanando o rabo, é cachorro, né? O nosso cérebro tem uma capacidade sensacional de fazer variações daquilo que a gente viu. Então, a inteligência artificial, ela vem criando formas, né, e métodos de melhorar esse processo. Mas o fato é que a capacidade de aprender dos computadores também está incrementando ao longo dos últimos anos. E vai continuar crescendo. Ou seja, cada vez mais atividades que só seres humanos podem fazer, mas que são atividades repetitivas e de reprodução de padrões, serão realizadas por máquinas. Você pode ver ali os carros autônomos, né? Onde é basicamente seguir padrão, né? E com computadores com sensores com maior capacidade de processamento do que os nossos sensores naturais, né? Visão, audição. Então, você vê que quanto mais tempo passa, né, maior é a facilidade que o computador tem de substituir tarefas que antes só seres humanos poderiam fazer. E por que eu estou falando isso tudo? Porque exatamente, né, ao mesmo tempo que isso acontece, você precisa de pessoas criativas o suficiente para criar essas coisas todas, né? Ou você acredita que não tem muita criatividade envolvida no próprio desenvolvimento dos processadores. Tudo isso é construído e idealizado e é desenvolvido por pessoas com alto nível de criatividade, ou seja, se por um lado algumas atividades repetitivas vão deixando de existir, atividades criativas vão tendo cada vez mais valor. Então, por exemplo, hoje tudo bem, você tem lá um montão de sistemas computacionais, né? Vamos levar para um ambiente, vamos trazer para o ambiente corporativo, né? Existe uma infinidade, literalmente, uma infinidade de sistemas, de programas que podem te ajudar no dia a dia. Né? Seja para gestão de processos, né? Processo de compra, criar requisições de compra, processo de validação, aprovação, validações de orçamentárias e tudo mais. Você tem lá todo o processo de, por exemplo, de prestação de contas de viagem, né? Coisas simples, né? No dia a dia corporativo. Né? Você entrega dinheiro para alguém, depois alguém forma os recibos, coloca os recibos lá para serem contabilizados, para dar baixa naquele adiantamento, processos financeiros corriqueiros de qualquer empresa. Aí você tem lá sistemas para isso, né? Alguém pensou em desenvolveu, alguém criou, alguém usou a sua criatividade para pegar coisas que já existiam, ferramentas de processamento de informações que já existiam e moldar ali a realidades específicas. Né? Então toda essa parte de manipulação de dados, né? De criar controles, como é que eu controlo, qual é a melhor forma de controlar, o que eu preciso de ter de resposta, de métrica, automatização de processos, uma infinidade de coisas que você pode fazer utilizando computação na sua empresa para organizar, para melhorar resultado, para otimizar, para vender melhor, para comprar melhor, né? Sistemas de yield management, né, que você vê, por exemplo, nas empresas aéreas, em outras empresas, onde o preço vai mudando conforme a demanda pelaquela passagem, pelaquele trecho, né? Então, você tem uma série de ferramentas à disposição e isso aqui você precisa, de novo, você precisa de criatividade em dois momentos nesse processo.
O primeiro momento é o momento de desenvolver todas essas ferramentais, né? E o segundo momento é como é que eu aplico isso na minha realidade, né? Na minha empresa, porque não se engane, né? Não existe você comprar alguma coisa, plugar lá e tudo funciona maravilhosamente bem. Você precisa colocar o seu processo, o processo de negócio da sua empresa dentro dos sistemas. Isso não é uma coisa simples, isso requer criatividade, porque você precisa imaginar como as coisas vão acontecer em diferentes situações. Isso é criatividade, né? Quando você imagina cenários diferentes e coloca no sistema, e configura, e padroniza, e conecta um sistema com outro sistema, isso é criatividade em ação. Isso é você estar utilizando criatividade. Só que você só vai conseguir isso se você tiver a capacidade de se desprender dos padrões atuais, né? Então tudo isso é criatividade. É aí que a criatividade entra, né? Então não adianta, nem toda a tecnologia do mundo à sua disposição é capaz de resolver problemas se você não souber utilizar isso, utilizar essas ferramentas. E detalhe, só o ser humano é capaz de imaginar, né? Então tecnologia é muito legal e resolve um montão de coisas e processa de uma maneira maravilhosa e gerencia e controla e linka, mas você precisa de criatividade para colocar isso para funcionar para você, porque senão é simplesmente um monte de investimentos caros que você faz e você não consegue ver retorno. Eu sempre falo sobre retorno, né? Um sistema só gera retorno se você utiliza ele para melhorar aquilo que você faz, né? Muita gente implementa sistemas e o processo não melhora, ou porque não utilizam bem os sistemas, ou porque o sistema ficou mal implementado, não tinha ninguém utilizando a criatividade, a sua inteligência, a sua capacidade de enxergar e de imaginar para poder colocar o sistema para funcionar. E aí isso não funciona, aí você não tem retorno, você só tem gasto, né? Nem é investimento, é só gasto, né? Jogar dinheiro fora. Só o ser humano é capaz de imaginar coisas novas, né? A gente não precisa ficar só em computação, em sistema. Jeito novo de fazer as coisas, né? Às vezes você está repetindo um padrão, né? Ah, eu faço assim porque meu pai fazia assim, meu pai fazia assim porque meu avô fazia assim, sempre deu certo. Só que agora não dá mais, o mundo mudou, o mundo é diferente, os consumidores são mais exigentes. E você precisa de criatividade, de novo, criatividade para imaginar soluções novas, né? A gente nem precisa ir muito longe, né? Você tem aí as empresas, startups aí surgindo à torto e à direito em todas as áreas, né? De supermercado a empresas financeiras, seguro, empréstimo, as fintechs, aí, um mundo maravilhoso de coisas novas, idealizado por pessoas criativas, né? Criatividade está em todas essas inovações, né? Aliás, inovação, a própria palavra inovação vem de criatividade, é criar algo novo que gere resultados, que gere benefícios, né? Isso que é inovação. Então, e é só o ser humano que tem essa capacidade, né, de conectar informações, né? A criatividade é muito isso, né? Você conectar uma série de informações que vêm de diferentes lugares, de diferentes experiências, para criar algo completamente novo ou para adequar algo que existe à sua realidade, né? Tem gente que acha que criatividade é criar coisas 100% inéditas e novas. Na verdade, não. Criatividade, muitas das vezes, é você buscar soluções que estão em outros lugares e utilizar aquelas soluções diferentes para o seu negócio de uma forma única, de uma forma que encaixa exatamente para você, né? Eu lembro de um exemplo, né, desse curso de criatividade que eu fiz, que era o seguinte, né? Que tem, né? Por muitos anos, isso eu lembro, né? Porque faz parte, né, da minha história do meu pai, né? Meu pai tinha aquela caixa de ferramentas, né? Caixa de ferramentas que todo pai deve ter provavelmente em casa, né? Hoje a minha é bem menor do que a do meu pai era quando eu era criança, apesar de eu ser engenheiro, mas meu pai também, né? Meu pai era técnico, né? Então sempre teve muita ferramenta em casa. E lá na caixa de ferramentas eu lembro que tem um conjunto de chaves de fenda e de chaves Phillips, né? Então você tinha lá um conjunto de chaves de fendas e de chaves Phillips, e aí você tinha um conjunto de chaves de boca, né? E aí um conjunto de chaves Allen. Então você tinha várias chaves, várias ferramentas, era um volume imenso, um peso enorme, né? Muito bem. Aí
Hoje em dia você não tem mais. Hoje em dia alguém criou, alguém idealizou, alguém imaginou uma ferramenta que o cabo é o mesmo, você só troca as pontas, né? Você já deve ter visto essa ferramenta que você tem lá as pontas, você tem várias pontas de chave de fendas, várias pontas de chave Phillips, e essa encaixa. Você tem só uma haste lá, um cabo, e você tem várias chaves, né? Então você tem ali o que antes era um conjunto enorme de ferramentas, um peso incrível, hoje em dia é um negócio que troca só a ponta, porque na verdade, de fato, foi só a ponta que era diferente. Só o lugar onde vai pegar de fato no parafuso é que é diferente, mas todo o resto, né, toda a haste da ferramenta é a mesma. E é uma ideia genial, mas que não aconteceu por muitos e muitos anos. Só vão, talvez isso tenha acontecido, sei lá, nos últimos 20 ou 25 anos. Antes disso, não era assim, né? Por que ninguém pensou nisso antes, né? E se você for pensar bem, na mesma época, onde o meu pai tinha um conjunto com várias ferramentas, o dentista que eu ia já tinha lá aquele equipamento do dentista, aquele bendito motorzinho, que ela trocava só as pontas. Então já tinha diferentes pontas para um único motorzinho lá. Ela só trocava lá a cabecinha daquele negócio, uma polia, a outra furava, a outra lixava, e ela trocava aquele negócio. Já existia isso. Alguém já tinha pensado nisso para o dentista. A pessoa talvez tenha só aplicado a mesma ideia para as ferramentas de uso doméstico. E de novo, lembra, não é algo novo, é simplesmente adaptação de algo que já existe, né? Eu estava lendo hoje mesmo, né, a ideia desconto, né? Desconto foi criado lá na Rússia, né? Alguém na Rússia inventou o desconto, e aí uma pessoa que tinha origem russa começou a colocar essa questão do desconto na loja dela, no comércio dela de venda de móveis, isso na década de 30 nos Estados Unidos, e aquilo começou a funcionar, né? Dar descontos por volume, né? Era uma novidade. Em algum momento da história isso foi uma novidade. Alguém teve essa ideia original. E muita gente copia, né? E na verdade quando copia adaptando a sua própria realidade, né? Então a criatividade muitas das vezes é você ver algo que já existe e adaptar a tua realidade. Isso é uma capacidade que as pessoas têm, né? De enxergar algo e falar, isso também se adequa ao meu negócio, isso também se adequa à minha realidade. Então, isso é criatividade, né? Só o ser humano é capaz de fazer isso, é capaz de pensar fora da caixa. Aliás, um termo muito utilizado, né? Pensar fora da caixa, né? E o mais interessante é que todo mundo diz que você tem que pensar fora da caixa quando você chega no mercado de trabalho. Você foi encaixotado a sua vida toda, tolheram toda a criatividade que você tinha quando você era criança, disseram para você que o mundo era preto ou branco, que era certo ou errado, e te doutrinaram a não errar. E aí, quando chega na vida profissional, diz que tem que pensar fora da caixa. Né? Te botam na caixa a vida e toda, depois tem que pensar fora da caixa. Então você tem que ser treinado, né? Você tem que ser treinado a reaprender a pensar fora da caixa, né? Reaprender a ser criativo. Isso é fundamental se você quer criar soluções novas, ter ideias novas, mudar a forma como as coisas são feitas. Você precisa exercitar a sua criatividade. E o mais legal é que, como todas as outras capacidades e habilidades mentais, a criatividade também pode ser desenvolvida, também pode ser treinada. E saiba que a sua empresa, o seu negócio só vai mudar, só vai passar para o próximo nível quando você for capaz de reinventar a si mesmo, de reinventar o seu negócio. Eu costumo dizer sempre, ou uma empresa está crescendo, ou ela está se desenvolvendo, ou ela está morrendo. Não dá para ficar parado. Você está parado, na verdade, você está morrendo e nem percebeu. E para você se reinventar, para você passar para o próximo nível, a criatividade é uma habilidade fundamental. Não pode ser só para você que é o dono da empresa. É uma habilidade que você precisa desenvolver, inclusive na sua equipe. Você precisa ter pessoas criativas na sua equipe. É muito comum as empresas me contratarem e eu chegar para dar consultoria e encontrar cenários das pessoas vêm repetindo os padrões há muito tempo, coisas que não funcionam, inclusive. Inclusive, as pessoas percebem que não funcionam, mas elas não conseguem criar coisas diferentes.
pensar fora da caixa, desenvolver aquilo que foi pensado, né? Porque uma coisa é você ter uma ideia, não, acho que funcionaria melhor desse jeito. Outra coisa é você desenvolver aquela ideia. Como isso pode ser implementado? De que jeito? Né? E isso é uma coisa que precisa ser desenvolvido dentro das organizações. Se você precisar trazer alguém de fora para ser uma alavanca, faça isso. Mas eu costumo dizer que o meu maior papel dentro das empresas é mostrar para as pessoas que elas podem fazer de forma diferente, é trazer ideias, é trazer insights, é mostrar coisas novas e ajudá-las a pensar desse jeito. Né? O grande desafio, e aí eu conto obviamente com um pouco de coaching, um pouco de mentoring, eu misturo um pouco todo esse conhecimento, tudo que eu aprendo, né? Para mudar a forma como as pessoas pensam, né? Pensar de forma diferente. Então você precisa se reinventar sempre para continuar evoluindo. E aí você pode perguntar agora, tá bom, Dalton, já entendi que repetição de padrão é para computador, que o meu negócio é ser criativo, que sendo criativo eu vou desenvolver coisas novas, ideias novas, produtos novos, serviços novos, vou trazer mais rentabilidade para o meu negócio. Mas como é que eu faço isso na prática, né? E você sabe que esse podcast é sobre coisas que você pode implementar, né? Teorias são muito bacanas nos livros. Na vida real você precisa saber o como. E aqui agora eu vou te dar algumas dicas do como, né? Como é que eu recupero a minha capacidade criativa? Como é que eu recupero a minha capacidade de imaginar soluções para os problemas que eu enfrento no meu dia a dia? Como é que eu me liberto desses padrões com os quais você e eu nos acostumamos ao longo da vida e que nos deixam bem confortáveis, né? Afinal de contas, a gente só mantém a repetição de padrão, a gente só fica dentro da caixa repetindo sempre a mesma coisa e vendo tudo sempre do mesmo jeito, porque isso é confortável, né? Repetir padrões é confortável, inclusive é para isso que eles existem, né? Para diminuir a quantidade de energia gasta e te manter num nível de conforto mental. Como é que eu faço, Dalton, para desenvolver a minha criatividade, para estimular a minha equipe? Então vamos lá, algumas dicas aqui para aumentar a sua criatividade. Como desenvolver a minha criatividade, como desenvolver a criatividade da minha equipe. Primeiro de tudo, criatividade vem do conhecimento, vem de conectar coisas diferentes, de enxergar de formas diferentes. E para você fazer isso, você precisa aumentar o seu repertório de conhecimento. Um erro muito comum que as pessoas têm é de gostar, né, de determinados temas, assuntos, matérias e estudar só aquilo, né? Então, por exemplo, se eu gosto de economia, eu vou estudar só economia. Se eu gosto de engenharia, eu vou estudar só engenharia. Eu gosto de engenharia, mas eu gosto só de engenharia de materiais. Eu vou estudar só materiais. Eu gosto de eletricidade, eu vou estudar só eletricidade. Então, é uma tendência, né? A gente gosta, a gente quer ler sobre aquilo. É natural que isso aconteça, mas isso te limita, porque na verdade você vai ter vários autores e vários métodos falando sobre a mesma coisa. E lembra, a criatividade vem da capacidade de conectar coisas completamente diferentes para trazer uma coisa nova. Você só consegue fazer isso se você tiver muito repertório. Então, se você quer aumentar a sua criatividade, você precisa aumentar o seu repertório de conhecimento. E como é que eu aumento o meu repertório de conhecimento? Lendo, estudando e aprendendo diferentes coisas, diferentes temas, de diferentes fontes, das mais diversas possíveis, né? Eu aumento o meu repertório de conhecimento ampliando, né, minhas fontes, né? Ampliando meus temas, né? Que eu gosto de estudar filosofia. Eu gosto da engenharia, gosto da filosofia, né? E aí você começa a juntar a engenharia com a filosofia. Eu gosto de estudar elétrica, vai estudar mecânica, vai estudar planilha. E aí você vai ampliar a tua capacidade de conectar coisas. Você precisa aumentar o seu repertório de conhecimento, né? Eu gosto de ler e ouvir, né? Então, eu ouço muito podcasts que eu gosto de temas que eu acho interessante, de política, de economia, de inovação, de empreendedorismo e até de artes, né? De mundo artístico, né? Tem conexão, tem muito de conexão entre arte e empreendedorismo, se você quer ser um artista bem-sucedido, obviamente. Então,
Eu ouço muitos podcasts, eu leio muitos livros, leio noticiários, jornais, né? Hoje em dia não tem mais jornal de papel, né? Mas tem um aplicativo lá no meu telefone. Então, para estar antenado, para saber o que está acontecendo, de diferentes temas. E eu leio de gastronomia até política, né? E passando por várias coisas, né? Então, leia e traga conhecimento, encha. Imagina o seguinte, o seu cérebro é como se fosse um grande arquivo, né? Com milhares e milhares de corredores e milhões de gavetas. E esse conhecimento vai sendo colocado nessas gavetas. Quando menos você imagina, você junta algo que você viu ontem com algo que você aprendeu há anos atrás, e aquilo pode trazer uma ideia nova, um insight novo. Então, amplie o teu repertório, né? E veja, né, coisas novas, coisas diferentes, né? Eu lembro que eu sempre gostei disso, né? Então, eu lembro de acordar de manhã no domingo para ver Globo Rural. É claro, Globo Rural não tinha nada a ver com a tua vida, né? Não, mas eu achava legal, interessante algumas coisas sobre criação dos bichos e sobre as plantações e sobre os cuidados com as plantações. Eu nunca trabalhei com isso. O meu conhecimento dessa área é só de Globo Rural mesmo. Mas quem sabe coisas que eu vejo, formas de pensar e de tratar problemas, né? Que podem trazer para uma outra realidade, né? Você vê esporte e vê psicologia esportiva e adapta alguma coisa para botar no seu dia a dia, no trabalho com a tua equipe. Funciona, né? E eu faço muito isso. É uma das minhas grandes fontes de inspiração, exatamente a psicologia esportiva, porque traz muito dessa questão da competição e do trabalho em equipe. Então isso ajuda muito no dia a dia. Então você ler diferentes temas, diferentes assuntos, coisas que são correlatas ou não correlatas. A princípio você pode não ver nenhuma correlação. Mas quando você começa a ler, às vezes você está lendo uma revista que não tem nada a ver com nada, mas lá no meio tem uma propaganda de um produto que você lança, que olha para aquilo e tem a ideia de fazer uma coisa totalmente nova, né? Então, aumenta o seu repertório, né? Esteja ligado, né? Olhe, fique ligado para o que acontece no mundo. Né? Uma outra forma, além de leitura e podcast, é você prestar atenção no mundo, né? Conversar com as pessoas, conversar com pessoas inteligentes, conversar com pessoas diferentes, que têm vidas diferentes da sua. Tudo isso aumenta o seu repertório, né? Então, saia de dentro do casulo, da ultra especialização e seja uma pessoa que tem vários conhecimentos de várias coisas, de várias áreas, porque tudo isso vai te ajudar a ser mais criativo. Uma outra coisa fundamental para você exercitar a sua criatividade é conseguir enxergar qual é o problema, né? Se criatividade ela funciona muito bem para solucionar problemas, uma coisa importantíssima é você ter uma visão muito clara do que é o problema, né? Às vezes o problema não é o problema. Aliás, a maior parte das vezes, o problema não é o problema que você viu primeiro. Na verdade, aquilo que você viu já é consequência de outros problemas. Eu vejo muito isso no dia a dia, né, das organizações, né? Então, nós temos um problema aqui. A pessoa tem dificuldade para fazer, sei lá, o faturamento não funciona. Aí quando você vai ver, o problema não é no faturamento. Ou, na verdade, o problema que existe no faturamento, ele é consequência de um problema que começa lá na hora de vender, né, de combinar a regra de como é que vão acontecer as coisas. Normalmente está aí. E aí, se você só olha para o faturamento, você fica querendo soluções para o faturamento, na verdade nunca vai atacar o problema real. Então, se você quer usar sua criatividade, você tem que mergulhar nos problemas, entender realmente o que precisa ser resolvido. E só esse mergulho, esse entendimento vão te dar visão do processo, visão do todo. Quanto mais informação para ir retroalimentando a sua mente, e isso vai fazer com que você seja uma pessoa ainda mais criativa. Uma outra coisa importantíssima é você abandonar as soluções óbvias, né? É um exercício que, assim, se você tem um problema para resolver, você sempre tem uma primeira solução que é que chega primeiro, né? Essa primeira solução que vem primeiro para você, na sua mente, é com base no que você já fez antes, no que você já viu. Só que normalmente é uma solução bem óbvia, né? A primeira solução normalmente é a mais fácil, inclusive. Desafie-se a buscar novas soluções. Não se contente com a primeira solução. Fuja da tentação de colocar logo em prática aquela primeira solução que você viu e pense se tem outras soluções. Será que tem uma segunda solução?
E se eu tiver que pensar agora numa terceira solução? Então busque várias soluções para aquele problema, para que você possa treinar a sua mente a enxergar além do óbvio, a enxergar além do fácil. Então você tem que pensar, tem uma solução? Pensa em outra e depois em outra. Exercite isso, porque isso é um exercício que você faz de ampliação de percepção e de busca de soluções diferentes, inovadoras de fato. Então, abandone essas soluções bem óbvias, assim. E uma coisa importante também é abandonar o jeito antigo de pensar, né? Ser sempre assim. E se não for assim? E se tiver que ser diferente do que você está propondo? E se esse conhecimento que você tem não se aplicar? Não, porque a gente se apega, né? A gente se apega ao que a gente já sabe, né? É meio que uma segurança ali o que eu já sei. E aí quando a gente se apega àquilo que a gente já sabe, a gente acaba perdendo a oportunidade de buscar novas informações, novos conhecimentos. Então mesmo que você imagine que você já sabe a resposta, faz de conta que ela pode ser diferente. Dê a chance de buscar outras possíveis respostas antes de ter uma definição ali de que não, é isso. Vai buscar outras informações para confirmar, nem que seja para confirmar a sua primeira percepção, mas você pode descobrir que não é aquilo que você está pensando. Você pode descobrir que nem sempre você é o dono da verdade. Isso é um exercício de ampliação da sua criatividade. Outra coisa muito bacana saia do imediatismo, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ter a solução imediata, né? Quero resolver tudo rápido. A gente está no mundo da velocidade, né? Onde velocidade é muito importante, a gente acostuma que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora, né? Só que às vezes você precisa meditar sobre o problema, às vezes você não tem, às vezes a melhor solução não é aquela óbvia ali, você tem que pensar sobre aquilo, e às vezes você tem que meditar sobre isso. E eu aprendi, até quando, por causa do meu curso técnico, eu fiz no meu 2º grau, onde eu tinha que buscar soluções, eu fiz técnico em processamento de dados, às vezes tinha que buscar soluções diferentes para resolver um determinado problema, e na minha vida toda, o que eu faço quando eu tenho algum problema para resolver? Vou caminhar, bicho. Eu saio de frente do computador, eu saio de frente do problema e eu vou meditar sobre o problema no meu 2º plano. Sabe quando você está fazendo alguma coisa no computador e tem alguma outra coisa sendo processada no 2º plano? Então, quando você tem um problema muito complexo para resolver, a melhor forma de resolver esse problema não é você ficar ali agarrado naquele problema, eu preciso, não vou fazer mais nada, não penso em mais nada. Muitas das vezes, a melhor solução vem do pensamento em 2º plano. Então, você sai dali, muda de ar, muda de ambiente, vai fazer uma outra coisa. E aí, no 2º plano, o seu cérebro continua, né? Se aquilo é importante para você, o seu cérebro vai continuar trabalhando em possíveis soluções para aquilo, conectando e associando diferentes informações dentro da sua mente para buscar uma solução para aquilo. E aí é por isso que muitas vezes as pessoas têm ideias no banho, né? Eu estava tomando banho e veio aquele insight, a solução para aquele problema. Ou eu dormi, quando eu acordei, a solução veio. Isso acontece por quê? Porque fica rodando no 2º plano mental. Então você abandonou aquele estresse de tentar uma solução a qualquer preço ali no curto prazo e deu tempo para aquilo, para o seu cérebro trabalhar na solução daquilo. Não, é daí que vem o famoso ócio criativo, né? Ou foco relaxado, né? Você está relaxando, está andando, foi passear, foi fazer alguma coisa, foi para um restaurante e aí a solução vem, a solução aparece. E às vezes as pessoas acham, eu estou deixando o problema para depois. Não, você continua com o problema na sua mente, só que ele está trabalhando no 2º plano. Então você tem que treinar isso e usar essa sua capacidade mental, né? O cérebro tem essa capacidade de continuar pensando sobre algo no 2º plano. E aí, inclusive, é daí que vem os grandes insights, né? As melhores ideias vêm daí. Por isso que muita gente tem muitas ideias no banho ou caminhando, né? Eu utilizo muito caminhada para isso. Eu gosto muito de caminhar, porque caminhando eu tenho muitos insights, né? Eu tenho um problema, eu pego esse problema e vou caminhar em algum lugar agradável, e aí eu boto uma música, eu não fico pensando sobre o problema na cabeça, não, boto uma música, boto alguma coisa, e aí, quando eu menos espero, vem a solução daquele problema, vem uma ideia bacana, um método novo, alguma coisa que eu possa implementar, ou que eu possa ensinar, e isso é você trabalhar a sua criatividade. Né? Uma outra coisa, mais uma dica aqui, se você quer desenvolver a sua capacidade criativa, você tem que perder o medo de errar. Porque
Porque errar, lembra, faz parte do processo. Né? Todo processo de erro deveria levar ao aprendizado. Se você enxergar dessa forma, toda vez que você erra, você tem alguma coisa para aprender ali. E isso é de maneira geral na vida. Estava lendo agora, acabei de ler agora um livro sobre ensinamentos do Warren Buffett, né, escrito pela nora dele, e ele tem essa filosofia, né? Ele errou muitas das vezes, ele sempre admite o erro e sempre acredita que aquilo é um aprendizado, né? Eu errei sim, tomei uma decisão errada e percebi exatamente o que eu errei para não errar de novo, para não cometer, né, novamente aquele mesmo erro. Então, errar faz parte do aprendizado. Se você tem medo de errar, você não vai conseguir desenvolver nada novo, porque para você criar alguma coisa nova, você tem que errar, né? Grande parte das startups tiveram que pivotar suas ideias ou a forma de implementá-las, desde o momento da ideia original até aquilo se transformar numa empresa de sucesso. Por quê? Porque erraram e aprenderam e perceberam que existiam caminhos diferentes. Então, errar faz parte do processo. Agora, óbvio, né? Cuidado com o tamanho do teu erro, né? Não vai pegar e apostar tudo, pegar empréstimos e fazer 1 milhão de coisas para pedir demissão do emprego, porque o Dalton falou que errar faz parte do processo. Não, tem uma frase muito bacana, né? Erra rápido e erra pequeno, né? Porque aí você vai aprender mais rápido com o erro e o erro pequeno ele tem um dano menor. Né? Então, erre. Mas erre de forma consciente, né? Erre com segurança, né? Corra riscos necessários, corra riscos com inteligência, com sabedoria, porque correr risco faz parte, né? Líder que não corre risco nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, riscos calculados, riscos medidos, riscos inteligentes. Né? Todo mundo que empreende está tomando risco, mas tem que ser um risco inteligente para você não meter os pés pelas mãos e cometer erros bobos que vão levar a grandes prejuízos. Não? Então, saiba errar. Né? Saiba errar. Errar também é uma arte. Né? Você tem que desenvolver essa arte do errar, mas isso tudo começa com perder o medo de errar, com errar de forma inteligente. E uma última dica, mas também importantíssima no processo de criatividade, é proteja as ideias no seu berçário. O que quer dizer isso? Toda ideia nova, ela nasce nova e ela é muito sensível, né? Você sabe que toda vez que você tem uma ideia e é uma ideia muito diferente, as pessoas vão tacar pedra na sua ideia, vão te chamar de louco, vão dizer que você perdeu o juízo, vão dizer que você devia continuar seguindo o padrão, né? Não vai. Acontece muito com empreendedores em famílias de não empreendedores, né? Principalmente se for servidor público, né? Família de servidor público, quando o filho decide empreender, normalmente gera uma revolução dentro da família, né? Porque como assim, né? Segurança de um emprego público, você tem que fazer um concurso, aí a pessoa resolve empreender, né? Normalmente isso todo mundo fala mal. É quando dá certo, né? Quando a pessoa dá certo, eu sabia, sempre acreditei. Uma mentira, né? Muito pelo contrário, jogou pedra naquela ideia. Então toda ideia no começo, ela precisa de proteção. Ela precisa de alguém que espere essa ideia desenvolver, né? A ideia é como se fosse uma plantinha ali, né? Não está nascendo ali, você precisa de proteção ali, senão alguém vem, pisa em cima e arranca aquilo fora, ou fala tanto que a pessoa desiste da ideia, né? É muito comum pessoas terem boas ideias, não terem apoio, e aí aquela ideia morre, né? Então, proteja as ideias no berçário, né? Estimule as pessoas. Não, gostei, bacana essa ideia nova, né? Surgiu na sua equipe, muito bacana essa ideia nova. Trabalhe um pouco mais nela, fortaleça essa ideia, desenvolva essa ideia. Pode ser que não dê em nada, mas você precisa proteger ela no começo. Você precisa incentivar e cercar essa ideia de cuidados, porque dali pode ser uma grande ideia. Se você taca pedra naquilo, não acredita naquilo, lá na frente aquilo pode ser tarde demais, né? Tem exemplos, né? Inúmeros exemplos. Eu lembro agora, falando aqui, da câmera digital. Surgiu dentro da Kodak a câmera digital. Uma ideia de funcionários da Kodak. Mas na época, que ideia louca, que idiota, como é que eu vou fazer um produto que eu não preciso de filme? A gente ganha o dinheiro vendendo filme, revelando e blá blá blá, pipipi, como é que você vai inventar agora um negócio onde
exatamente. E essas pessoas saíram da Kodak e criaram a câmera digital em outro lugar. E a Kodak sumiu, desapareceu. Poderia ter sido a própria Kodak a lançar a câmera digital, a substituir um negócio que ela já existia para um negócio novo, né? Mas ela teve medo disso. Ela bateu na ideia, expulsou a ideia e a ideia foi dar frutos em outro lugar. E depois a Kodak desapareceu. Então proteja as ideias no berçário. Muito bem, é assim que você vai desenvolver a sua criatividade, vai estimular a criatividade da sua equipe. Use em você mesmo, use na sua equipe, estimule as pessoas a serem cada vez mais criativas, porque daqui para frente, criatividade é igual a sobrevivência. Se você não quer ser substituído por um computador, por um processador, desenvolva cada vez mais a sua criatividade e utilize a capacidade dos computadores para te gerar mais resultados. Se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de conversar mais sobre seu desenvolvimento, sobre como aplicar tudo isso na sua equipe, na sua empresa, entre em contato comigo pelo e-mail contato@daltonribeiro.com.br, pelo Instagram, @daltonribeiro.oficial. Você manda lá uma mensagem, segue lá as minhas publicações no Instagram. Se você quiser também dar uma olhada lá no meu LinkedIn, só procurar Dalton Ribeiro, dá um LinkedIn /Dalton Ribeiro, vai me encontrar lá, só dá uma busca lá no LinkedIn que você vai me encontrar. Manda também uma mensagem para mim no privado, lá no LinkedIn. Eu vou ter imenso prazer em tirar suas dúvidas ou em conversar melhor sobre como aplicar isso na sua empresa. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.